Pais queridos, hoje eu quero tratar a respeito de uma das palavras mais relevantes da Bíblia. Que palavra é esta? Esta palavra é a fé. Mas o que é a fé? Segundo o escritor da Epístola aos Hebreus, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Estamos falando de um elemento tão indispensável na vida de qualquer ser humano que o próprio Jesus, ele fez a questão de mencioná-la naquele episódio envolvendo a figueira seca, que era uma árvore frondosa, com muitas folhas, porém estava sem frutos. Jesus, ao ver aquela figueira, ele amaldiçoa a mesma. E então aquela figueira que tinha muitas folhas, mas estava sem frutos, começa a secar. É interessante que quando Jesus amaldiçoa, ela seca imediatamente. E os discípulos, ao verem aquela cena, eles ficam maravilhados. E eles começam a indagar: como pode, pois, a figueira secar-se imediatamente? Então Jesus, ele olha para eles e fala: por que vós estáis maravilhados? Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Observe a importância da palavra fé. Ele disse: se tiverdes fé. Fé é uma palavra linda. Um outro detalhe interessante é que todas as vezes que Jesus se encontrava com um enfermo, primeiro ele fazia uma pergunta. Jesus, ao se encontrar com um cego, ele não ia logo de cara curando o cego. Ao se encontrar com um paralítico, ele não ia fazendo o paralítico andar. Primeiro ele fazia uma indagação: o que queres que eu te faça? Por que ele fazia esta pergunta? Simplesmente por uma razão: porque ele queria ouvir uma fé que demonstrasse que aquela pessoa, que aquele necessitado, que aquele enfermo realmente acreditasse que ele seria a solução, que ele seria a cura. Um outro dado importante é que todas as curas realizadas por ele, quando o enfermo dizia o que ele estava necessitado, o que ele estava precisando, Jesus dizia: vai, a tua fé te salvou. Com todas estas informações a respeito de uma palavra como esta, chamada fé, eu digo para você: em meio às ondas turbulentas da vida, use a sua fé. Em meio às tribulações da vida, use a fé. Em meio às provas desta vida, use a sua fé. Em meio a todo vendaval que aparecer, eu prefiro usar a minha fé. E você, use a sua, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é um elemento indispensável na vida de todo ser humano. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família.